Muito boa tarde. Boas tardes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E como a minha entrega aqui, ela é algo que eu quero fazer com que seja impactante. E para que seja impactante, bom dia, Di. Bom dia, não, boa tarde, gente. Meu Deus do céu, bom dia. Peraí, deixa eu controlar isto. Que eu gosto de uma musiquinha. E então hoje vamos falar sobre relacionamento. E o que eu estava a dizer é que eu quero entregar o meu melhor aqui. Eu quero poder fazer de uma forma em que todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, acessarem esse conteúdo, ter um despertar da consciência sobrenatural sobre a tua vida. Porque eu entendi que eu sou um canal. E a partir do momento que eu sou um canal, eu quero que de mim jorre águas vivas para que haja um despertar da consciência, para que haja uma consciência mais leve, mais desperta, mais ciente daquilo que realmente é o objetivo desta live. E um dos temas que para mim é muito importante, que eu acho que todos nós, se soubermos dominar esse tema, temos meio caminho andado, é relacionamentos. Eu sei que muitas pessoas, ao falarmos de relacionamento, as pessoas têm a tendência em conectar com relacionamento amoroso. Mas hoje eu quero fazer-te entender que o relacionamento não é só com o teu parceiro, ou o teu marido, ou o teu cônjuge. Não é. O relacionamento é relacionar contigo e com a vida. Porque quem ganha essa estratégia, quem consegue dominar a arte de se relacionar, automaticamente ele tem uma esfera poderosa. Por quê? Porque ele sabe lidar consigo e também sabe lidar com os outros. Então, automaticamente, quando eu aprendo a lidar comigo, porque o primeiro passo do relacionamento, escreve aí, o primeiro passo do relacionamento é saber relacionar contigo. Eu agora faço-te uma pergunta. Como é que tu te lidas contigo? Qual é o relacionamento que tu tens contigo? Porque a partir desse olhar, qual é o meu relacionamento comigo? Automaticamente eu entendo como é que eu me trato e como é que eu quero ser tratada. Ouça só isso. Porque quando eu sei como é que eu me trato e como é que eu ser tratada, como é que eu quero ser tratada, automaticamente eu vou começar a agregar na minha vida valores, atitudes, comportamentos que vão me fazer agregar na minha vida valores que quem aproxima de mim ou quem se relaciona comigo tenha essa necessidade de me dar o mesmo. Por quê? Porque eu não preciso dizer ao outro que eu já me dou algo de valor. Porque a minha postura, a minha atitude, o meu comportamento já fala por mim. Então, eu quando quero ser bem tratada pelos outros, mas ainda assim os outros não me tratam bem, automaticamente eu tenho que me questionar. Eu quero que o outro me trate bem. Eu já me trato bem? Eu já me consigo agregar esse nível de merecimento comigo? Porque relacionamento é isso. E quando eu digo relacionamento não é só com o cônjuge, é muito importante nós percebermos de que eu estou a relacionar com o condutor do autocarro quando eu entro no autocarro, eu estou a relacionar com as pessoas que eu cruzo na rua, eu estou a relacionar o tempo todo com a vida, eu estou a relacionar o tempo todo com as pessoas que eu cruzo, eu estou o tempo todo a me relacionar. E se isso não passar em vão, e tivermos um nível de compreensão o quanto isso é importante, automaticamente a nossa vida muda. Porque eu tenho um olhar sobre mim de dizer assim, nossa, peraí, eu não me trato bem ao nível daquilo que eu quero que os outros me tratem. Então por que que eu tenho que exigir isso dos outros? Esse é o primeiro ponto. Saber lidar contigo. Saber te tratar da mesma proporção e da mesma forma que tu queres que os outros te tratem. Então, esse é o primeiro fator importantíssimo. Essa consciência de como tu te tratas.
Esse olhar de dizer assim, nossa, o que eu já faço comigo, o outro também faz. Para de tentar querer que os outros te tratem de uma forma que tu ainda não sabes tratar-te a ti própria. E o segundo passo do relacionamento é como é que eu trato os outros. Eu trato os outros na perspectiva daquilo que eu quero. Ou eu trato o outro na perspectiva que é a linguagem do amor do outro. Porque todos nós temos uma linguagem de amor. E se eu quero ter uma relação saudável, seja com meu filho, seja com meu marido, seja com a minha amiga, seja com meu patrão, seja com quem for, eu preciso compreender a linguagem de amor daquela pessoa. Porque, meus amores, a linguagem de amor não é só o de casal. Eu preciso ter uma linguagem de amor com as pessoas. Eu preciso ter linguagem de amor com a vida. Mas essa linguagem de amor, ela é construída através de uma linguagem de amor que eu compreendi sobre mim. Então, automaticamente, eu estou a dizer que é tudo sobre eu, primeiramente. É sobre aquilo que eu já me dou, primeiramente. É sobre a construção que eu já fiz em mim. E a partir dessa construção que eu fiz em mim, eu tenho a capacidade de sair de mim para compreender a linguagem do outro. Isso é riquíssimo. Isso é uma ferramenta que, se eu puser em prática, automaticamente eu começo a me libertar e a parar de cobrar os outros. Por que eu paro de cobrar os outros? Porque eu percebo de que tudo está no nível e no grau daquilo que eu já me mereci. E relacionar não é nada mais, nada menos no nível daquilo que eu acredito que eu mereço. Porque eu só tenho aquilo que eu acho que eu mereço ou que eu sinto que eu sou merecedora. E eu crio um relacionamento saudável. Desculpa, eu tô com um repuxado na boca. E eu sinto que eu preciso construir um relacionamento saudável através dessa compreensão do tanto quanto isso é importante e valioso para mim. Então, para eu criar um relacionamento saudável, automaticamente. Peraí. Meu desculpa, minha garganta está aqui a bugar. Para eu criar um relacionamento saudável, eu preciso entender o outro, porque eu vou só dar um exemplo, porque eu gosto de usar analogia, porque a analogia traz uma ciência daquilo que é relacionamento. Hoje em dia, vamos pegar no lado prático da vida, o que nós vemos é relacionamentos de casais, relacionamento de mãe e filhos, que estão totalmente conturbados. A conturbação aqui é totalmente desarmonioso. O relacionamento tóxico. E as pessoas têm a mania de dizer assim, nossa, quando o relacionamento é tóxico, vai embora, foge. Eu não concordo com isso. Eu concordo que quanto mais difícil é, tu precisas aprender a trabalhar aquilo, porque aquilo não tem a ver com a pessoa, tem a ver contigo. E se tu fugires daquela situação, automaticamente uma hora vai aparecer pior. Porque quanto mais fugirmos do nosso próprio amadurecimento, mais nós lidamos com situações que nos provocam o crescimento. Então não adianta fugir daquilo que te desconcerta. Muitas das vezes o preparo emocional é enfrentar aquilo, amadurecer, para tu cresceres diante daquela proporção ou daquele nível, para que aquilo não volte mais a acontecer. Então, se eu quero relacionar bem com o outro, se eu quero ter um relacionamento saudável, eu tenho que compreender a linguagem do amor da pessoa. E como é que eu compreendo a linguagem do amor da pessoa? Imagina, eu vou convidar um fulano ou uma amiga para lanchar comigo. Amiga, vem lanchar na minha casa. Eu vou fazer algo agradável para nós. Mas em nenhum momento eu tenho capacidade, humildade de virar para aquela amiga e dizer assim, olha, o que é que tu mais gostas? Eu quero te servir bem. Eu não, no meu ego, no meu achismo, eu vou achar de que tudo que vai ser maravilhoso é o que eu gosto. Eu nunca parei para analisar que dentro daquilo que eu gosto, a minha amiga pode não gostar.
Se realmente eu quero agradar essa pessoa, eu tenho que parar, sair do meu ego, que muitas das vezes é muito difícil, olhar para aquela pessoa e dizer assim: o que é que tu realmente gostas que se eu fizesse ia te agradar? Ou ia te deixar agradável diante daquilo que eu quero te fazer? Aí a pessoa diz: olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí eu já tenho uma compreensão de como agradar o outro. Eu estou a dar uma analogia de um lanche com uma amiga. Mas essa mesma analogia pode ser no relacionamento. Essa mesma analogia pode ser com o meu filho, pode ser com o meu patrão. Porque nós não podemos querer agradar o outro na nossa própria linguagem de amor. Por isso é que há uma descompreensão quando eu acho que o outro me trata mal. Todas as vezes que eu acho que o outro me trata mal, muitas das vezes não é porque o outro fez propositadamente. É simplesmente porque quando nós temos o ego muito aguçado, o ego não nos traz humildade de sair do nosso eu ego, o eu matéria, o eu necessidade de querer provar, validado, e dizer assim: nossa, como é que eu posso fazer para que eu tenha uma relação saudável com essa pessoa? Sair do meu eu. Sair do meu eu, não, do teu ego. Porque o eu, quando permanece, é a essência. Então, isso é crucial para quem quer construir relacionamentos saudáveis. Eu vejo pessoas que dizem assim: olha, a minha filha está muito boa, muito quietinha, muito isso. Eu analiso e digo assim: peraí, um adolescente muito quieta, uma adolescente muito bem portada, alguma coisa se passa. Às vezes não é sobre estar tudo bem. Por exemplo, o meu filho é um miúdo que sempre foi muito agitado, muito de querer confrontar-me com as coisas que ele gostava. Até uma altura, eu achava que o meu filho era um miúdo irrequieto. Quando eu comecei a compreender o que era relacionar e como eu precisava relacionar com meu filho, eu comecei a entender que ele estava simplesmente naquilo que era ele. E se eu amava o meu filho, eu tinha que respeitar dentro daquilo que ele me apresentava, que para ele tem valor. Sabes por que muito relacionamento hoje não estão a dar certo? Sabes por que as pessoas hoje não se entendem? Porque simplesmente o que acontece é quando nós saímos do nosso. Quando nós saímos, não. Quando nós estamos muito vinculadas no nosso ego, não temos a humildade nem a compreensão de compreender e olhar para o outro e perguntar a nós mesmos: como é que eu faço para agradar o outro? Como é que eu faço para ser a pessoa que eu quero ser para o outro? Porque às vezes é assim: não, eu tenho. Quem é ele, né? Por que eu tenho que sair de mim? Por que eu tenho que abdicar das minhas coisas? Muitas das vezes, o relacionar requer que tu abras mão de certas coisas. Muitas das vezes, relacionar é abrir a mão do ego. Muitas das vezes, relacionar é ter mais humildade, mais compreensão. Muitas das vezes, relacionar é aprender a ser simplesmente a pessoa que tu tens que ser na altura. Às vezes nós achamos de que, eu tenho que dizer a verdade. E se essa verdade machuca, será que tu achas mesmo que tens que dizer? Porque relacionar, muitas das vezes, é poupar algumas palavras, ainda que elas sejam verdadeiras, mas que nós sabemos que machucam o outro. Muitas das vezes, é sair desse papel de verdadeira, de mandona, de controladora, e deixar o outro ser o outro. Permitir, porque se nós gostamos de alguém verdadeiramente, se nós amamos a pessoa, não é sobre aquilo que nós acreditamos que a pessoa tem que ser. É sobre a pessoa ter que ser aquilo que ele é. É sobre deixar a pessoa livre. Porque o amor, ele não aprisiona. Muito pelo contrário, o verdadeiro amor, ele liberta. O verdadeiro amor, ele dá oportunidade ao outro de voar com as suas próprias asas. Não implementar a minha própria asa, porque eu acredito que se o outro não viver com aquilo que eu acredito que são valores para o outro pode progredir. Isso é um ledo engano do nosso ego e do nosso achismo. Às vezes nós achamos de que tudo é achismo. Reparemos de que quando o relacionamento ele é conturbado, muitas das vezes é porque nós não temos a compreensão e a humildade de baixar-nos para dizer assim: seja você.
Fale da forma como você acredita. Veste da forma como tu acreditas ou da forma como tu gostas. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos implementar aquilo que nós acreditamos que é o certo. E muitas das vezes nós estamos simplesmente completamente enganadas. Sabe por quê que os barulhos estão a fazer eco na nossa casa? E o silêncio também faz, porque acabou a humildade, a compreensão dentro das famílias. Eu, quando falo em relacionamento e quando trago um tema relacionamento aqui, não é só relacionamento entre famílias, é filho, é pai, é mãe, é irmãos, é tios, é avós. É quando nós permitimos o outro abrir a boca para falar aquilo que ele acredita. É quando eu tenho que sair do papel da dona ou da mandona e deixar o outro governar a sua própria vida. Será que nós temos a humildade e a compreensão de permitir que o outro governe a sua própria vida? Sem que nós queremos implementar os nossos valores ou as nossas crenças em cima do outro? Eu fui uma vez a uma palestra, que eu estava a palestrar, e falei sobre as prisões emocionais que nós criamos e que muitas das vezes essas prisões elas são vinculadas com a nossa família de origem. O nosso progenitor ou com quem nós criamos, porque não propositadamente tem que ser pai e mãe, porque há muitas pessoas que não cresceram com seus pais e sua mãe. Espero que esse tema faz muito sentido para ti. E se fizer sentido para ti, pega, compartilha, partilha, leva para mais mulheres. Não deixe esse conteúdo passar por à toa. Não deixe esse conteúdo passar em ti sem te impregnar algo bom, porque eu sei que esse conteúdo traz uma valia. Eu sei que é algo que eu implemento na minha vida e tem me dado muito resultado significativo. Eu jamais traria algo aqui que eu não vivesse. Então, por isso, eu te digo, se esse conteúdo fez sentido para ti, que eu acredito que vai fazer, não deixa de partilhar, não deixa de participar numa live, tira o ego do lado e venha com o teu eu, com a tua essência, para nós podermos agregar na vida da outra da melhor forma. Porque se nós não vivermos isso da melhor forma, nós não estamos a ser chamados para cumprir a nossa missão. E nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Por isso é que eu estou aqui para falar, para gritar, para fazer com que as pessoas possam entender que relacionamento é isso. Então é isso. Partilha, leva para o conteúdo. Então eu vou continuar aqui. Então estávamos a falar sobre essa influência, que muitas das vezes reprograma a nossa crença. Desculpa. E a nossa crença é baseada naquilo que nós tivemos como referência. E isso muitas das vezes limita o ser. E que hoje, eu, como mãe, eu tenho um filho de 19 anos, eu não quero que o meu filho viva aprisionado sobre aquilo que eu acredito. E me perguntaram como é que eu poderia fazer isso. E eu respondi, eu acho que é uma coisa muito simples. Eu disse, eu não quero vomitar os meus vômitos em cima do meu filho. Eu não quero fazer com que o meu filho viva aquilo que eu acredito. Eu não quero que o meu filho seja prisionado nas próprias limitações, porque fui eu que impus sobre ele. Eu impus sobre ele algumas coisas, sim, até eu entender, até eu compreender e entender que aquilo era errado. Lá, a língua enrola. Até entender que aquilo era errado. Quando eu compreendi que era errado, eu já parei. Eu hoje quero ter um filho livre. Eu não quero que o meu filho viva prisões emocionais. Eu sei que quando eu despertei, se calhar, muitas toxinas já estavam no meu filho. Porque a maior fase da vida de um ser é do 0 ano até os 7 anos. Do 0 ano até os 7, aquela criança já impregnou muita coisa. Mas todo tempo é tempo de renovar. Todo tempo é tempo de tomar decisões. Todo tempo é tempo de mudança. Então, quando tu despertas para a tua consciência para perceber de que algo está errado, nunca tenha vergonha de mudar. Sabe, eu digo muito que não devemos nunca ter vergonha de mudar, devemos ter vergonha de permanecer no erro. Porque quando nós permanecemos no erro, tornamos incapazes, por base do orgulho, porque sabemos que estamos no erro,
E por falta de coragem, de não ter coragem de assumir os nossos próprios erros perante Deus e o mundo e recalcular a rota. E parece que nós estagnamos a nossa evolução. Parece que nós estagnamos o nosso processo da vida. Então nunca tenha vergonha de mostrar que tu és um falho, porque todos nós erramos numa hora na vida e está tudo bem. O importante não é permanecer lá, o importante é sair do erro. Então eu, quando percebi isso, saí do meu erro. Eu assumo isso. E hoje tudo que eu faço é claro que eu ainda influencio muito a vida do meu filho, mas filho, olha, tens isto, tens aqui. Estes são os resultados que tu podes ter, esse é o resultado que tu podes ter. Qual é a tua escolha? Mas ainda vai dizer assim, Vanildo, e se o filho te escolher o lado errado, que tu sabes que é errado? Errado é o ponto de vista de quem? Meu? Não é dele. Às vezes eu acho que a esquerda é errado, o certo é a direita. E muitas das vezes, do ponto de vista dele, o certo é a esquerda. E vai dar certo. Só que o que está dentro de cada um de nós é que é a essência. O que está dentro de cada um de nós é que é verdadeiro motivo que nos motiva a viver. Então, essa live não é só uma live, mas também uma mensagem para de tentar impregnar no outro a tua verdade. Isso não é amor. Isso não é relacionamento. Relacionamento é respeitar a ideologia do outro. Relacionamento é respeitar o ser como ele é, não querer mudar, nem modificar porque tu achas que vai ser melhor desse jeito, porque aquele ser não é tua responsabilidade a mudança. Ele é uma criação divina. Todos nós somos criação divina. Por isso é que se estiveres em um lugar onde alguém tenta moldar ou tenta te fazer acreditar de uma forma completamente daquilo que tu acreditas sobre ti, isso é suficiente motivo para tu ir embora. Porque essa pessoa não gosta de ti nem dele. Porque normalmente pessoas imaturas que não desenvolveram amadurecimento, eles têm tendência a impregnar a verdade deles sobre os outros. E se eu tiver uma autoestima muito baixa, eu acabo por permitir que o outro molde-me diante daquilo que ele acredita. Agora, como eu, um ser humano, criação divina do Criador, eu posso permitir que o outro molde-me diante daquilo que ele acredita. Se ele também é uma criação da criação divina. Todos nós somos uma criação da criação divina. Deus nunca falhou, Deus não erra. Então aquilo que ele depositou dentro de mim é a minha verdade. A verdade absoluta não existe. Tanto que se hoje todos nós levantarmos com a nossa verdade absoluta e sermos convictas disso, isso torna a verdade para nós e traz a mudança para a nossa vida. Então deixa que o outro veja na tua vida, na tua mudança, nos teus passos, aquilo que para ti é verdade. E se o outro quiser beber daquela fonte, o outro vai e bebe. Mas não queira mudar o outro porque tu achas, mas o outro muda porque ele sente vontade dessa mudança. A liberdade do ser é isto. É permitir o outro ser quem ele é, sem querer pôr em cima do outro aquilo que para nós é verdade. Isso é relacionamento. Isso, quando nós entendemos isso, quando nós implementamos isso. Olá, Alberto. Quando nós implementamos isso de uma forma saudável, que realmente gera essa conexão, nós estamos a permitir sermos livres e permitir que o outro seja livre. E aí, automaticamente, sabe o que acontece? Acontece relacionamentos saudáveis. Aquele barulho, há guerras em casa, discussão, famílias desestabilizadas, filhos e pais que não se compreendem, começam a falar a mesma língua, sabe por quê? Porque vocês estão a respeitar um ao outro. O relacionamento termina quando termina o respeito. E muitas das vezes o respeito acaba quando eu quero impor aquilo que é verdade sobre o outro. E ninguém tem direito de fazer isso, ainda que tu és pai e mãe. Influencia o teu filho no teu gesto, no teu comportamento, nas tuas atitudes, porque o exemplo, ela arrasta. Se eu sou uma pessoa de valor, se me aparecer agora uma oportunidade de tirar um proveito sobre alguém, e mesmo assim eu recusar fazer isso, automaticamente, se o meu filho tiver a ver aquilo, ainda que ele não esteja a ver, ele vai ser impactado pelos meus valores. Não é por aquilo que eu digo, eu engano, eu traio,
Eu sou falsa, depois eu digo, filho, não seja falso. Filho, não engana. Filho, não trai. O que eu estou a dizer ao meu filho? Porque as palavras levam o vento. Só que o que modifica mesmo é a nossa atitude, é a nossa postura, é o nosso comportamento, é a nossa verdade, é a nossa confiança daquilo que nós dizemos e automaticamente nós vivemos. Porque a nossa magnitude é muito mais do que uma fala. É uma realidade todos os dias. É uma convicção que eu tenho no meu ser. Eu não preciso provar para ninguém nada, porque eu não preciso validação. Eu sou. Porque se eu precisasse de validação, eu não estaria aqui nesta live. Eu tenho convicção plenamente de que para mim relacionamento é isso. Relacionamento. Por que eu digo isso? Porque eu fui uma pessoa. Os meus pais me amavam. Eu fui uma criança muito mimada. Eu fui aquela menina dos olhos da mamãe e do papá. Mas ainda assim, os meus pais impregnaram sobre mim coisas deles. Porque não tem como. Mas os meus pais, há uma coisa que eu não tenho nada a dizer dos meus pais, sabe o quê? Nunca me tiraram a minha liberdade. Até hoje. Eu tenho ideologia, eu tenho uma forma de ver, eu tenho uma crença diferente dos meus pais. A minha mãe tem 75, meu pai tem 82. Mas eles me respeitam como eu sou. E isso tudo me trouxe. É claro que eu tenho. Que o que eu sou também é resultado daquilo que os meus pais foram. Homens e mulheres convictos daquilo que eles eram. Eles tiveram que travar, tiveram que lutar para isso. Então hoje eu simplesmente estou a dar continuidade da minha ancestralidade. E eu posso te dizer, tu és o resultado dos teus pais. É claro, numa versão mais diferente. É como uma máquina. Antigamente formava uma máquina de uma forma, hoje com mais técnica, a mesma máquina tem uma função, uma funcionalidade melhor. É os pais e os filhos. Então, seja uma mãe, seja um pai que influencie os seus filhos, não pelaquilo que tu dizes, mas pelaquilo que tu fazes. Orgulha de ser alguém que pode levar os teus filhos a um porto seguro, diante dos teus valores e da tua coragem. Crie relacionamentos saudáveis e não pense que relacionamento saudável é só com o teu cônjuge, é só com o teu namorado. Relacionamento saudável é com tudo e com todos. Que tipo de relacionamento nós estamos a construir? Que tipo de relacionamento nós estamos a impactar? De que forma nós estamos a impactar a vida das pessoas ao nosso redor? Porque muito, muito fala sobre nós. Eu conheço um livro do Tiago Brunet que diz Estrategistas em Pessoas. Ele disse que todos aqueles que aprenderem a lidar com pessoas, a saber relacionar com os outros, eles ganharam uma ferramenta, uma porta de entrada para sucesso na vida. Porque se eu aprender a relacionar com os outros, eu aprendi antes, primeiramente, a relacionar comigo. E se eu aprender a relacionar comigo, automaticamente eu sou uma mulher saudável. E automaticamente eu construo relacionamentos saudáveis. Eu respeito os outros e automaticamente eu tenho respeito também dos outros na minha vida. Então é tudo sobre nós. Não queira fugir da fonte. Não queira fugir da fonte porque nós somos o resultado disso. Essa live era para isto mesmo, era para falar sobre relacionamento. Eu pedi que eu entregasse tudo aquilo que eu acredito sobre relacionamento. E para mim, relacionamento é um amor genuíno. Para mim, é olhar nos olhos dos outros, ainda que o outro tenha defeito, amá-lo com o defeito que ele tem, porque não é sobre o defeito que vai me impedir de amar o ser que ele é. Porque alguém que eu amo, eu tenho que ter a plena consciência de que aquele ser também carrega um defeito. Por isso é que os relacionamentos hoje estão insustentáveis, porque as pessoas só querem lidar com o lado bom de cada ser. Só que eu lamento te dizer que todos nós temos o bom e o mal. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita. Nenhum homem, nem mulher neste mundo é perfeito. Então, para de tentar querer, não, é tóxico, não, eu não suporto, não, eu não. Não. O tóxico muitas das vezes revela em ti aquilo que tu precisas mudar. A mudança, ela é convidada a ser dentro de ti primeiramente. Se tu lidas com pessoas no nível que tu consegues avaliar e apontar o dedo, lembra que quando tu apontas um dedo, dois dedos são virados para ti.
Então para de apontar o dedo. Cresça, evolua, transforma. Crie relacionamentos saudáveis contigo. Aprenda a lidar com as tuas emoções. E aprenda a linguagem do amor sobre o outro. Isso tudo eu falei nesta live. Porque quando eu quero relacionar bem com o outro, eu tenho que entender a linguagem do amor do outro. E essa linguagem do amor não necessariamente é só, lá está, o relacionamento é com o meu patrão, é com o dinheiro. Eu nem falei em dinheiro aqui porque não cabia, não tinha espaço para isso. Porque quem consegue ter um relacionamento saudável com ela ou com ele, quem consegue respeitar as pessoas como elas são, sem criticar, sem julgar, quem consegue construir uma base sustentável, automaticamente ele aprende a também ter um relacionamento saudável com a vida financeira, com a prosperidade, com a abundância, com a liberdade, com o amor. A porta se abre. E as portas, quando se abrem, as possibilidades são imensas, porque esse ser começa a se restaurar por dentro. E a restauração por dentro requer trabalho, requer disciplina, requer amor próprio, requer tudo aquilo que nós perdemos ao longo do nosso tempo. Eu não ouso, eu nem permito que alguém diga, eu não tenho nada disso. Temos sim, porque também, da mesma forma que nós somos humanos, nós também somos espíritos. E Deus impregnou tudo isso em nós. Nós somos uma criação divina. Então, se eu sou a criação divina, há algo em mim, dentro de mim, que eu ainda não descobri, mas que eu não posso dizer que eu não tenho. Se eu não trabalhei para isso, eu não posso ter aquilo que eu não trabalhei. Não posso não ter, certo? Porque só posso ter aquilo que eu dediquei para ter. O que é que tu estás a dedicar para ter? Quais são as tuas colheitas hoje? Porque é fácil enxergar a mulher ou o homem que tu estás a ser. É nas tuas buscas. Aí tu tens o resultado. E qual é o resultado que está hoje à tua frente? Orgulhas da vida que tu estás a viver, dos relacionamentos que tu construíste até hoje? Meu amor, se tu não orgulhas do relacionamento que tu conquistaste até hoje, volta para trás. Sempre é tempo de mudança. Só que, como eu disse há pouco, a pior coisa que há é quando nós percebemos que erramos e não temos capacidade de voltar para trás e assumir os nossos erros e recalcular a rota. Isso não é vergonha nenhuma. Eu tenho orgulho de saber que eu errei, que eu caí, que eu falhei. Sabe por quê? Porque a partir da mudança que eu tive dentro de mim, dessas quedas todas, hoje me dá uma vontade enorme de correr em direção à minha nova versão, sobre mim. Porque eu não quero ser mais a velha mulher. Eu não quero ser uma mulher que aponta o dedo para outra mulher. Eu não quero construir relacionamentos tóxicos, relacionamentos amargurados. Eu não quero gerar dor no coração de ninguém. Eu não quero ferir ninguém. Eu não tenho necessidade para isso. Eu quero amar e eu quero ser amada. Mas para isso eu preciso aprender a me amar. Porque o primeiro relacionamento ela começa a crescer dentro de mim. A primeira conquista desse amor precisa ser uma conquista minha. Uma vitória minha, um legado meu. Porque quando eu construo esse legado dentro de mim, vi uma frase que o mundo pode te tirar tudo, mas aquilo que tu construíste dentro de ti, jamais o mundo te tira. Por quê? Porque ninguém te tira aqui. Tanto que nós vemos pessoas que estavam presas e que cantavam e que eles disseram que as grades não eram prisão para ele. Por quê? Porque a pior prisão do homem está na mente. Então, eu, como terapeuta, tendo consciência desse poder que nós temos na mente, dessa vontade que nós podemos trabalhar a nossa consciência, o nosso subconsciente e destravar dentro de ti o poder, a coragem que tu tens dentro de ti, que Deus depositou, porque eu disse e eu repito, Deus não era. O nosso Criador nunca, nem nunca mais será falho. Então, Ele depositou dentro de ti tudo aquilo que tu precisas. Muitas das vezes nós buscamos fora. Muitas das vezes nós buscamos em coisas, em pessoas. Mas eu posso te garantir que tudo que tu olhas, tudo aquilo que tu admiras, está dentro de ti. Por que tu admiras tal coisa? É porque eu também tenho essa parte. É porque eu também posso desenvolver isso. Senão eu não admirava. Então cresça, evolua. Eu falo das pessoas, terapia. Ainda no outro dia eu confrontei uma pessoa. É caro. O que é caro? O teu investimento, tu és o teu melhor produto. Tu
És o teu melhor produto. Se tu não tiveres coragem, e se tu achas caro investir em ti, eu lamento te dizer, estás estagnada porque não entendeste o teu alto valor. Nós temos um alto valor. Nós somos filhos do reino. Nós não podemos permitir nos limitar à situação porque alguém nos disse nada isso. Lá está. A verdade absoluta não existe quando a minha verdade muda a minha vida. Crie relacionamentos saudáveis hoje contigo. Avalia se esse relacionamento está saudável ou não. Pega num papel. Eu gosto tanto de papel e caneta. Eu amo. Por quê? Porque eu não consigo viver sem apontar. Eu gosto de escrever. Eu gosto de deixar aquilo que a minha mente me traz. Que tipo de relacionamento hoje eu conquisto na minha vida? É fácil perceber. Não dê muitas voltas. Não enrola contigo própria. Seja uma mulher criativa, corajosa. Manda. Eu costumo dizer, olha eu costumo dizer, dê um chute no balde, mas dê com coragem e refaça a tua mesa. Refaça a tua mesa com aquilo que tu acreditas que vão ser valiosos para ti ali. Não espere o amanhã. Ah, não, vou esperar pelo amanhã, meu amor. Tu tens o hoje, o amanhã tu não sabes. Planeja sim o futuro. Todos nós planejamos. E ainda bem. Mas viva um dia de cada vez como se fosse o último dia. Porque é isso que nos impacta. Porque amanhã pode não mais existir. Mas pelo menos eu sei que eu dei o meu melhor hoje. É sobre isso, eu acredito muito nisso. Eu peço a Deus de todo o meu coração. Eu estou aqui com o coração aberto. Eu estou a ser eu. Esta sou eu no dia a dia. Esta mulher é eu no dia a dia. Eu não quero ter máscara. Eu não quero fingir ser aquilo que eu não sou. Eu quero ser aquela mulher que aparece aqui, a mulher que está aqui da minha casa, que muitas das vezes vê o erro, vê as falhas, mas eu tenho que entender que o outro é imperfeito como eu sou. E isso é relacionar. Relacionar é ligar, é conectar. E para eu conectar e ter uma conexão saudável, eu preciso desprender, tirar a máscara. É sobre isso. Vou ter que sair da live. Eu ficava aqui, essa live é maravilhosa. Gente, eu adoro relacionamento. Eu amo relacionamento, eu amo relacionamento. Vocês não têm noção do como eu amo relacionamento e foi uma das maiores travas da minha vida, foi o relacionamento. Foi uma das maiores travas. A minha maior dificuldade, eu tinha uma dificuldade tremenda em relacionar, eu tinha uma dificuldade tremenda em compreender o outro. Eu estou assim, muito verdadeira, sem máscara, não estou nem um pouco interessada nessa coisa de não diga isso na rede social. Eu sou imperfeita. Eu sou imperfeita. Eu não sou perfeita, eu não tenho problemas nenhum em dizer isso. Mas sabe o que é que muda? É porque eu reconheço que eu sou imperfeita. E é na minha imperfeição que eu vejo defeito, e todas as vezes que eu vejo defeito, eu vejo que eu ainda preciso caminhar mais. E é nessa necessidade de querer olhar a mudança em mim que eu vou continuar a ter força para caminhar, porque eu quero mudar. Agora, quem se acha perfeito, quem acha que já mudou, que já alcançou, que já não precisa de mais, aí gera um problema grave, que não cabe a mim aqui dizer nada, tá? Espero que essa live fez muito sentido para ti. Eu vou te pedir um favor. Eu sei que essa live, ela vai ficar salva no YouTube e no Insta. Comenta aqui o que essa live te trouxe de novo para a tua vida. Qual é o insight que tu tiraste dessa live? Ela gerou um conhecimento novo que ainda que tu já sabias, mas que tu não implementas na tua vida? Então escreve aqui. Porque quando eu comento, quando eu dou um like, é o like, né? Quando eu dou um like, automaticamente o que eu estou a dizer? Esse conteúdo é valioso. E o próprio Insta vai enviar para as outras pessoas. Então jamais deixe um conteúdo que transformou a tua vida parada, sem poder impulsionar para outra mulher. Quantas mulheres hoje estão a pensar em desistir? Quantas mulheres hoje estão desgastadas, sem fé nelas? E que se virem um conteúdo desse podem despertar a vontade de tentar de novo. De poder acreditar mais nelas. De poder dizer assim, não, então afinal tem solução. Eu digo isso porque uma vez eu estive num lugar
onde foram muitos conteúdos que alguém criou, que me saltou, que me tirou de lá. Foram likes que as pessoas deram num conteúdo bom, que me ajudou hoje a ser a mulher que eu sou. Então, eu hoje vejo um conteúdo, dou like. Olha, essa música é maravilhosa. Já dei um like. Eu não deixo de não dar um like nos vídeos que eu acho que para mim valeu a pena. Por quê? Porque eu quero que alcance outras vidas. E é dessa forma que nós abrimos a porta para a prosperidade. Porque quanto mais eu abençoo alguém, mais eu serei abençoada. Abençoe as coisas que te abençoam. Dê o teu melhor naquilo que para ti recebes melhor. E é sobre isso, meus amores. Um beijo. Até quinta-feira. Todas as quinta-feiras, às 18, nós temos uma live aqui com um tema, abordando um assunto em que traz muito despertar da consciência. E eu quero convidar vocês a participarem e também a deixarem qual é o tema que queres que eu possa provocar aqui. Qual é o insight que vocês gostariam mais que eu falasse? Ou o tema, como é que se diz, não sei. Mas agora já foi. E beijo e até a próxima. E não te esqueças, agenda lá. Olá, minha querida. Eu a sair, a dizer aqui para agendarem essa mulher maravilhosa a entrar. Um beijo enorme para ti, meu amor, e tudo de bom para todos. Adeus.